bom dia, boa tarde e boa noite. O item que estaremos revisando hoje é o de número 1230. Vamos começar? Item número SCP-1230. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. SCP-1230 deve ser mantido em um armário de armazenamento no sítio 12. Acesso requer no mínimo autorização de nível 2, com aprovação e supervisão por funcionários de segurança e pesquisa com autorização de nível 3. Funcionários supervisores não podem ver o conteúdo de SCP-1230. Funcionários manuseando SCP-1230 devem escrever relatórios de sonhos experienciados dentro de 48 horas após o manuseio. Veja Adendo 1230-A. SCP-1230 foi realocado para um armário de armazenagem atrás da mesa da biblioteca principal do sítio 12. Acesso está disponível para funcionários com autorização de nível 2, cuja saúde mental seja determinada favorável pela equipe de psiquiatria. Funcionários manuseando SCP-1230 devem escrever relatórios de sonhos experienciados dentro de 48 horas após o manuseio e atender a um exame psicológico obrigatório. Descrição: SCP-1230 é um livro de capa verde, sem título e sem qualidades visuais aparentes. Quando o SCP-1230 é aberto, ele mostra a frase "Surge um herói" na primeira página lida, enquanto todas as outras páginas estarão em branco, reiniciando assim que o livro é fechado. Isto não tem efeitos óbvios a princípio, mas após adormecer, o leitor sonhará sobre um mundo de fantasia onde ele é o protagonista de uma terra em apuros. Sonhadores estão completamente lúcidos e todos os seus sentidos funcionam tão bem como enquanto acordados. Resultados variam dependendo da imaginação do leitor, e estão em sua maioria ligadas à fantasia de aventura que o leitor iria gostar. Na mente do leitor, foi documentado que os sonhos podem durar de 45 segundos, veja experimento 1230-3, até 200 anos, veja experimento 1230-5. Mas na realidade, o leitor geralmente não vai dormir por mais tempo que dormiria normalmente. Após despertar, o leitor é capaz de lembrar de cada aspecto de seu sonho em detalhes. Nos sonhos induzidos por SCP-1230, há sempre um personagem chamado o Guardião do Livro, SCP-1230-1. Surgindo como um homem com barba, em uma túnica verde que afirma ser a própria personificação de SCP-1230. SCP-1230-1 foi relatado de ser muito amigável e prestativo para os leitores. Ele já afirmou que aprecia criar estas terras fantasiosas e que sempre tenta moldá-las de um jeito que a pessoa no sonho absorva o máximo de entretenimento delas. Ele demonstra tristeza quando o sonho termina e pede ao leitor para, por favor, visitar de novo logo. Descoberta: em uma pequena livraria local em Dados Expurgados. O lojista não se lembrava de possuir um livro sem título, mas tentou vender uma manchete aos jornais locais sobre um livro dos sonhos mágico. A fundação foi capaz de desmentir a história como uma farsa e SCP-1230 foi confiscado. Experimento 1230-01. Dr. Fulga, em uma tentativa de testar o alcance efetivo do livro, abriu o SCP-1230 e embarcou em um voo para sua cidade natal de Egito, onde ele passou a noite em um hotel. Após seu retorno, Dr. relatou que SCP-1230-1 havia aparecido em seus sonhos e explicou que, uma vez que você lê "Surge um herói", o sonho é imediatamente implantado no seu subconsciente, após o qual SCP-1230-1 é capaz de manipulá-lo remotamente. Dr. expressou seu agradecimento pela cooperação de SCP
1231. Experimento 1230-02. Uma câmera foi posicionada acima de SCP-1230 e, usando um braço mecânico, o livro foi aberto. Todas as páginas revelaram-se em branco. Aparenta-se que SCP-1230 só é efetivo quando aberto por seres que são capazes de sonhar. SCP-1231 explicou a um leitor posterior que ele é capaz de afetar seres com imaginação e que grande parte das criaturas, como animais, não seria afetada. Experimento 1230-03. Um classe D foi instruído a abrir o livro e, após muito esforço de que suas experiências seriam apenas sonhos, ordenado a imediatamente encontrar uma maneira de cometer suicídio no sonho. O indivíduo esteve adormecido meramente por 45 segundos antes de acordar, com um susto e suando. Ele relatou estar no topo de um vulcão chamado A Espiral em Cinzas, em uma missão por Caladius, a Lâmina Abençoada. Quando perguntado como o indivíduo sabia estes nomes, ele afirmou: "É como se eu soubesse esse tempo todo." Ele aparentemente saltou dentro do vulcão e sentiu um intenso calor. Antes de despertar, Classe D pediu permissão para ter outra chance. Pedido foi negado. Experimento 1230-04. Um Classe D foi instruído para abrir o livro e tentar se ferir de forma não fatal em seu sonho. Após 6 horas, o Classe D acordou e relatou que podia sentir uma espécie de dor anestesiada, onde nunca foi tão intenso ao ponto de ser insuportável. Ele também relatou encontrar um homem velho, de túnica, que o perguntou o porquê dele estar se mutilando, mas o agradeceu por não imediatamente se matar, como, entre aspas, aquele outro cara rude. Experimento 1230-05. Professor Bub preencheu um pedido para acessar SCP-1230 e foi rapidamente permitido, dada a sua autorização de nível 4. Funcionários lembraram-se de que o professor estava quase tremendo de animação, e alguns relatam que o professor era um fã ávido de jogos de tabuleiro e RPG. Vigilância mostra que o professor abriu o livro, leu a frase, se sentou ao lado da mesa e adormeceu. Funcionários se preocuparam quando o professor não acordou após 15 horas e alertaram a segurança. A equipe médica do sítio confirmaram que o professor ainda estava vivo e em boas condições. Após aproximadamente 24 horas desde adormecer, professor começou a se mover, relatado ter lentamente levantado sua cabeça e olhado pela sala, aparentando extremamente confuso. A segurança entrou na sala para garantir que estivesse bem, para qual ele respondeu: "Aonde estou?" Ele foi enviado para a enfermaria, onde funcionários explicaram onde estava e quem era. Vários minutos depois, o professor aparentou readquirir suas memórias e pediu licença para ir ao banheiro. Quando 15 minutos se passaram e o professor não havia voltado, uma enfermeira entrou para descobrir que ele havia se enforcado com seu cinto. Uma mensagem escrita na parede revelou suas últimas palavras: "Eu não posso voltar para isso." Dr. Fresh foi perguntar a SCP-1231 o que havia acontecido, mas após abrir SCP-1230, todas suas páginas estavam encharcadas com a mesma mensagem escrita: "Eu sinto muito. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu só queria deixar as pessoas felizes." Repetida de novo e de novo. SCP-1230 permaneceu neste estado por 3 semanas e sua mesa teve de ser secada quinzenalmente. Em uma tentativa de se comunicar com o Dr. colocou um bilhete dentro de SCP-1230 com a afirmação: "Eu gostaria de falar com você, se estiver tudo bem." Na manhã seguinte,
Dr. preencheu um relatório de um sonho que teve sobre SCP-1230-1. Relatório 1230-14. Após pegar no sono na última noite, eu sonhei que estava em um vazio escuro. Havia um poste de luz embaixo dele, SCP-1230-1. Estava sentado em uma poça, sua túnica estava visivelmente encharcada e ele estava soluçando profundamente. Eu lembro de nossa conversa. Guardião do livro? É você? Meu Deus, onde a gente tá? Eu não consegui pensar em nada para o cenário. Guardião? O que houve aquele dia? Por que o professor se matou? Nós precisávamos saber o seu lado da história. Ele tinha uma imaginação tão ativa. Eu fui capaz de criar um vasto e lindo universo para ele. E era óbvio que ele queria uma vida como aquela há tanto tempo. Ele conquistou bestas vis e resgatou princesas. Ele construiu reinos e até formou uma família. Mas ele nunca quis sair. Ele mergulhou tão fundo em seu mundo de fantasia que logo percebi que ele preferia o mundo de fantasia do que o mundo real. Eu lembrei de que tudo era meramente uma ilusão, mas ele não queria me ouvir. Ele afirmou que se fosse forçado a sair, ele iria imediatamente acabar com sua própria vida. Eu tentei mantê-lo feliz o máximo que eu pude. Guardião, quanto tempo o sonho dele durou? Do ponto de vista dele, quero dizer. 200 anos, doutor. Eu dei o meu melhor. Mas eu só pude segurá-lo por 200 anos. Por mais lindos que os sonhos sejam, eventualmente, todos nós precisamos acordar. Eu despertei quase imediatamente depois. Eu não acredito que ele passou 200 anos em seu sonho. Estou surpreso por sua tolice, mas é uma pena ter perdido uma mente brilhante por suas próprias desilusões. Logo depois do relatório ser preenchido, vigilância mostrou Dr. Fravros esqueirando outro bilhete dentro de SCP-1230. Alguns dias depois, SCP-1230 começou novamente a mostrar sua saudação padrão. Surge um herói. Quando questionado sobre o bilhete, Dr. Fravros recusou-se a dar detalhes, simplesmente afirmando que ele só deu uns conselhos amigáveis. Adendo 1230-A. Durante testes iniciais, SCP-1230-1 pediu a funcionários sonhando se ele poderia ser realocado para uma área com muitos livros, de preferência ficção, para que ele pudesse pensar de maneiras ainda melhores de construir suas terras fantasiosas. Após inúmeros experimentos serem feitos para garantir que SCP-1230 não representava ameaça, o pedido foi aceito e SCP-1230 foi realocado para a biblioteca do Sítio 12. Fim do arquivo. Bom, por hoje isso é tudo. Espero que tenham gostado e até a próxima.